Olá, este é o primeiro programa da TV Inesc. O Inesc vem trazer para vocês uma nova forma de comunicação do seu trabalho, daquilo que tem feito ao longo de vários anos. Esse programa será exibido semanalmente, trazendo uma agenda que nós julgamos fundamental, que é a agenda do Congresso. O que tem sido discutido, principalmente com relação ao orçamento público, que é o nosso tema. Vocês já conhecem o trabalho do Inesc, mas agora trazemos sob essa nova forma. O tema de hoje é o orçamento público da União, né, que vem sendo discutido, que está previsto para 2010. O Congresso Nacional está examinando essa proposta e o Inesc já fez várias notas, já fez várias discussões, tem ido ao Congresso conversar com os parlamentares sobre os problemas que essa proposta traz. A proposta para 2010 não é diferente das demais propostas que há décadas nós viemos analisando. O orçamento público no Brasil, ele tem uma característica marcante, que é a questão de colocar recursos para o pagamento da dívida pública. A dívida não é paga com o dinheiro dos banqueiros ou de outras pessoas, ele é pago com o direito dos cidadãos e das cidadãs. Então, por exemplo, neste orçamento para 2010, 25% dos recursos que estão previstos no orçamento, eles vão para pagar juros e amortização da dívida. Então, ao invés de ir para garantir os direitos, para combater as desigualdades, eles estão indo para pagar juros e amortização. Então, é com base nisso, esse é um grande combate que o Inesc faz, de ter mais recursos para aplicar na educação, na saúde, na segurança pública. E agora nós vamos trazer para você vai conferir uma entrevista que nós fizemos com o deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, que nos traz a visão dele, como ele encara essa questão de termos grande parte do orçamento da União destinado ao pagamento de juros. Bom, essa relação é um dos grandes problemas das últimas décadas, um problema que não chegou ainda ao conhecimento da maior parte do movimento sindical, dos movimentos sociais, porque há uma grande dispersão, com reivindicações específicas, salariais, planos de carreira, projetos setoriais, e nós estamos acompanhando a iniciativa do Inesc, do Fórum Brasil de Orçamento, porque é preciso explicar ao cidadão comum que os recursos que não chegam à sua comunidade para a pavimentação das ruas, para garantir o medicamento nos postos de saúde, para garantir as vagas nas escolas, nas creches, nas maternidades, são recursos que vêm sendo desviados, recursos que vêm da sociedade com impostos e contribuições, mas que são desviados para atender a outras prioridades. E que prioridades são estas? Não são prioridades do campo social. O Brasil foi aprisionado nos últimos anos, quase há 2 décadas, pela lógica financeira internacional. Então, se olha para o Brasil, os investidores internacionais, a partir da capacidade que o governo brasileiro tem de pagar os rendimentos dessas aplicações. E o instrumento primordial para multiplicar esses rendimentos são os títulos públicos, que são alimentados por uma taxa de juros sem qualquer controle do processo democrático, sequer do Congresso Nacional. Então, essa relação é uma relação de extração de riquezas, que muito se assemelha ao período da colonização. Hoje não levam para o Brasil nem riquezas minerais, levam ativos financeiros, que vêm da Receita Pública. E nós precisamos denunciar, nós precisamos destrinchar a composição do gasto público, sobretudo para combater essa ideia neoliberal, conservadora, de que o gasto público é o responsável pela falência do Estado brasileiro. E o que cabe ao Congresso Nacional? O Congresso tem espaço para entrar nessa discussão? Não há um interesse, digamos, majoritário do Congresso Nacional, até porque há partidos que dão sustentação às políticas de governo e há congressistas que têm relações umbilicais com o mercado financeiro, tanto com empresas financeiras quanto com empresas industriais que migram parte do seu lucro, do seu rendimento, aplicada em atividades financeiras. Né? Nós vimos agora com a crise, empresas insuspeitas tiveram prejuízos enormes com os derivativos. Então o Congresso tem que assumir a sua responsabilidade. O Congresso não pode ser caudatário de uma lógica macroeconômica que privilegia, em primeiro lugar, aqueles que já têm. Os que têm renda e multiplicam essa renda fora do processo produtivo. Vocês acabaram de assistir a entrevista com o deputado e ouviram a sua opinião, como é realmente preocupante a situação.
do orçamento no Brasil, que é pouco transparente, que nem todo mundo da população está sabendo o que está acontecendo. Então, é necessário que cada vez mais a gente absorva essas informações, a gente se mobilize e, principalmente, a gente acompanhe o que está acontecendo. O Congresso Nacional é um grande espaço para a gente fazer isso. E agora, nesse momento, até o dia 22 de dezembro, o Congresso está examinando exatamente a proposta orçamentária para o ano que vem. O Congresso está dizendo aonde ele vai aplicar o seu dinheiro. Fique de olho.